gente já estudou um pouquinho sobre construção de perpendicular, né, de paralela. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre divisão de segmentos. Como é que eu faço para dividir um segmento em três partes, por exemplo, em cinco partes iguais ou partes proporcionais? Então, através do conhecimento que a gente já tem de retas paralelas, a gente consegue fazer essa divisão. Então, vamos ver como é que é esse processo. Então, na aula de hoje, qual é o probleminha? É dividir um segmento de reta qualquer em três partes iguais, né? Eu coloquei três, mas pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser sete, beleza? Esse processo vale para todos eles. E aí tem duas maneiras de se fazer. E eu vou mostrar as duas. Então, essa primeira maneira aqui é uma maneira tranquila, só que ela dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que construir várias retas paralelas. E se vocês lembram da aula passada, a construção de paralela ela é um pouquinho demorada. Não é que é difícil, é fácil, né? Só que fica muita linha. Mas vamos ver como é que faz, ó. Então, dado aqui um segmento AB, né? Primeira coisa, marcar um ponto, fazer uma semi-reta. Aí com a abertura AB, né, do compasso, centro em A, você faz um arco determinando o ponto B. Aqui eu falei rápido porque é a transposição de um segmento, a gente já sabe como é que faz. Beleza? Aí qual é a segunda coisa agora? A gente vai marcar a partir de uma das extremidades, ou do ponto A ou do ponto B, a gente vai fazer uma reta auxiliar, beleza? De forma que ela não coincida com o segmento AB, beleza? Então em qualquer direção aqui, ó, eu vou fazer uma reta auxiliar, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar com um compasso e vou pegar uma abertura qualquer que eu vou usar como unidade de medida. Por exemplo, eu quero dividir o segmento AB em três partes iguais, beleza? Só que eu vou começar a fazer essa divisão aqui nessa reta auxiliar, que não é o que o problema quer. O problema quer o segmento AB. Então eu vim aqui com um compasso, ó, e peguei essa abertura. Essa abertura vai ser a minha unidade de referência, beleza? Então o que eu fiz? Ó, compasso com centro em A, e com essa abertura aqui eu fiz um arco, determinando um novo ponto. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o compasso que estava com o centro em A, vou botar com o centro aqui e vou marcar de novo essa unidade de medida. Então, com a mesma abertura daqui do compasso, eu não vou mexer nele, eu vou colocar centro aqui para fazer outra abertura, mas eu não quero dividir em três partes. Agora eu venho aqui, ó, com o centro do compasso aqui, mesma abertura, e vou fazer outro arco, beleza? De forma que eu dividi a reta auxiliar em três partes iguais, beleza? Já que a abertura do compasso é a mesma, tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar nome a esses pontos. Aqui, ó, o ponto de encontro, ponto C, ponto D e ponto E. Agora eu vou ligar, passar uma reta aqui, passando por E pelo ponto B, tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu não quero dividir esse segmento em três partes iguais. Então, se vocês lembram lá do Teorema de Tales, o que é o Teorema de Tales? São retas paralelas cortadas por duas transversais, né? Se você tem aqui, ó, várias retas paralelas cortadas por duas transversais, esses segmentos aqui, ó, são proporcionais, beleza? Então, ó, a medida desse está para a medida desse, assim como a medida desse está para a medida desse, assim como a medida desse está para a medida desse. Então, eles são proporcionais. Então, se utilizando o Teorema de Tales, se eu traçar retas paralelas a essa retazinha aqui EB, passando por D e passando por C, eu consigo automaticamente dividir o segmento AB em três partes iguais. Então vamos lá, como é que eu faço para traçar uma reta paralela a EB que passa pelo ponto D? Então vamos lá, a gente vai vir aqui com o centro do compasso em D, abertura qualquer do compasso, ó, eu vou fazer um arco, beleza?
Então centro em D, abertura qualquer do compasso, eu traço um arco, de forma que esse arco corte essa reta em um ponto. Agora eu vou colocar o compasso com centro nesse ponto, mesma abertura, eu vou fazer esse arco, beleza? Isso aqui é questão de reta paralela, a gente viu na aula passada. O que acontece agora? Eu vou pegar, ó, e vou medir essa abertura aqui, ó, desse ponto para esse ponto, beleza? Eu vou botar com o compasso, ó, centro do compasso aqui, e vou abrir ele até esse ponto. Aí retiro o compasso, coloco o centro dele aqui. Aí com essa abertura que eu medi, eu vou fazer um arco. Onde ele encontrar aquele arco inicial, eu vou marcar um ponto. E aí eu vou traçar uma reta, ó, passando por D e por esse ponto, beleza? Essa reta é paralela à reta EB, tranquilo? Então eu já encontrei um pedaço do segmento, mas eu preciso encontrar o outro. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou traçar uma reta paralela a essa reta e que passa pelo ponto C. Então é aquele probleminha de traçar uma paralela passando por um ponto fora dela. De novo, com centro em C, abertura qualquer do compasso, faço um arco. Onde ele cortar aqui, ó, agora eu coloco o compasso com centro aqui, mesma abertura, e vou fazer outro arco, beleza? Onde ele tocar aqui, ó, eu vou colocar o compasso com centro aqui, vou medir essa abertura, aí vou colocar ele com centro aqui, ó, nesse ponto, mesma abertura, eu vou fazer outro arco, beleza? E agora eu vou traçar uma linha passando por C e por esse ponto que eu encontrei. Automaticamente quando eu faço isso, ó, esse segmento AB está dividido em três partes iguais, a teorema de Thales, paralelas cortadas por duas transversais, beleza? E aí claro que aqui eu determinei os pontos F e G. Teorema de Thales, ó, AC está para F, assim como CD está para FG, assim como DE está para GB. Esses segmentos são proporcionais, beleza? Aqui eu coloquei os passos da construção, mas eu já expliquei direitinho aqui como é que faz, tranquilo? E aí, para quem achou aquela construção complicada, né? Tem uma maneirinha que eu acho bem mais prática, bem mais rápida, fácil de fazer. Até coloquei mais partes, ó. Eu quero dividir um segmento de reta em 5 partes iguais. Se fosse naquela lá, eu teria que fazer 4 retas paralelas para dividir em 5 partes, beleza? Mas desse método aqui, ó, não precisa isso. Então tem aqui o segmento AB, aí eu vou transpor o segmento, né? A gente já sabe como faz. Aí, ó, assim como na aula passada, a gente também vai fazer uma reta auxiliar. Só que essa reta auxiliar, a gente vai medir essa angulação dela com o transferidor, beleza? Então pode ser qualquer ângulo, mas vou pegar um ângulo como base. Vamos supor que eu queira fazer essa reta auxiliar com um ângulo de 30 graus. Então eu vou colocar o transferidor aqui, né, no ponto A e vou medir 30 graus para baixo, ó. E aí vou construir essa reta auxiliar, beleza? Então essa reta tem 30 graus de inclinação. Aí a diferença da outra construção é que eu vou vir no ponto B e com a mesma angulação que eu fiz essa reta auxiliar, eu vou fazer essa outra reta auxiliar. Então se eu medir 30 graus aqui, ó, eu vou vir aqui com o transferidor, coloco ele aqui com o centro em B e vou medir 30 graus para cima. Onde tiver 30 graus lá, eu marco aqui no transferidor, né? Boto um pontinho e vou ligar essa linha. Para que eu faço isso? Porque essas duas retas são paralelas, claro, né? A angulação delas é a mesma em relação a essa retazinha AB, tranquilo? Então aqui tem duas retas paralelas. Aí o que eu vou fazer agora? Assim como na passada, eu vou pegar uma unidade de medida com um compasso, pode ser qualquer uma. Então eu vou pegar essa abertura do compasso e não vou mexer mais, beleza? Vem aqui com centro A, vou fazer a primeira marcação, só que eu não quero em 5 partes. Aí eu vou vir agora nesse ponto, mesma abertura, outro arco. Agora eu vou vir nesse ponto, mesma abertura, outro arco. Vou vir nesse ponto, mesma abertura, outro arco. E vou vir nesse ponto,
mesma abertura, outro arco. Dividir essa em 5 partes iguais. O que eu vou fazer agora? Colocar o compasso com centro em B, mesma abertura daqui, ó, porque a unidade de medida tem que ser a mesma. Então centro em B, eu vou dividir essa outra reta em 5 partes iguais, do mesmo jeito. Centro em B, mesma abertura, um arco. Agora centro aqui, mesma abertura, outro arco. Centro aqui, mesma abertura, outro arco. Centro aqui, mesma abertura, outro arco. Beleza? O que eu vou fazer agora? Encontrei os pontos C, D, E, F e G, né? Que são os pontos de encontro aqui. E lá em cima, encontrei os pontos H, I, J, K e L. Agora eu vou só unir os pontos, ó. Eu vou unir B a G, eu vou unir H a F, eu vou unir I a E, vou unir J a D, K a C. Esse último nem precisa, mas eu vou unir para ficar bonito. Que aí quando eu faço essa união, automaticamente eu dividi o segmento AB em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Com certeza são iguais, né? Porque as retas aqui são todas paralelas. Então essa é uma maneira bem mais prática e bem bonita de construir. Beleza? Tranquilo?